Salve, salve nação! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, estou improvisando aqui, cara. Não posso deixar de postar vídeo para vocês, tá? Então, se o áudio não tiver 100% igual de costume, se a imagem não tiver 100% igual de costume, vocês têm que considerar. Eu estou de férias, mas resolvi trazer aqui esse corte da imprensa com uma pitadinha de provocação, de debate. O Boto falando da diferença, né, do Flamengo e do Palmeiras e também mercado da bola do Mengão. Temos aqui um corte da ESPN Brasil falando da renovação de contrato de Felipe Luiz e também de possíveis jogadores que possam chegar no nosso Mengão. Então, ó, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. E vamos lá, né, cara, improvisando aqui do jeito que eu posso. Mais um vídeo legal aqui. Créditos é da Band, canal Jogo Aberto, link na descrição. Vamos lá pro vídeo. Vamos falar do Flamengo porque crise lá não tem. Diretor de futebol do Flamengo, José Boto, concedeu entrevista para um jornal português ao falar sobre a pressão na utilização das categorias de base do time principal. Ele cravou que o Palmeiras não tem a grandeza do clube rubro-negro. Babado. Neste momento é o grande rival do Flamengo em termos de disputa por títulos e tem uma base ao longo dos últimos anos muito da formação do clube. O que é que diverge aqui? Porque creio que o Flamengo também tem formação em qualidade e quantidade. Nesta passagem para a equipa principal, e se é o objetivo do Flamengo também, não digo construir um plantel à volta disso, mas dar um bocadinho mais de conforto para que estes jogadores também possam errar, porque no fundo é disto que se trata. Claro. Não, nisso o Palmeiras está mais à frente, sem dúvida alguma. Não é mais à frente em ter melhores jogadores na formação ou ter melhor formação. É na transição que faz para a equipa profissional. Apesar da grandeza que tem, não tem a grandeza do Flamengo. E eu vou-vos dar um exemplo. Nós tivemos que fazer dois jogos com um miúdo de 2007 como defesa central, que não teve mal, mas teve ali um ou dois deslizes, mataram o miúdo. Vai ser muito difícil aquele miúdo voltar a jogar ali com um nível de confiança que um miúdo daquela idade precisa. A pressão no Palmeiras é diferente da pressão do Flamengo. Sim, a pressão é diferente, cada um sente de uma forma ali as cobranças, mas com certeza, Cicinho, Chico Sgarbi, isso vai dar o que falar, porque se o Palmeiras fala de um lado, vem nota do Flamengo. O Flamengo fala de um lado, vem nota do Palmeiras. E vou te falar que chegou um momento que esse ano tava chato. Tava chato, não aguentava mais ler notinha oficial de nenhum dos dois, mas isso vai ser um assunto ainda para esse final de ano, porque vai dar o que falar. Eu tenho um recadinho para você agora. Resumo dessa história toda. Começou lá no Campeonato Paulista, o Palmeiras chega à final e é derrotado por quem, Ronaldão? Na Copa do Brasil, olha só, um repeteco. Foi eliminado nas oitavas por quem, Ronaldão? É o título do Corinthians, isso aí. O título do Corinthians é isso aí, ó. Bom, Palmeiras. a grande expectativa aconteceu no Mundial de Clubes, uma competição que deu muito certo, mas o Palmeiras caiu nas quartas para o Chelsea, que depois seria o grande campeão do torneio. Calma aí, a grande expectativa era o Mundial pro Palmeiras. Expectativa era o Mundial! A expectativa maior era participar do Mundial. O que não é? importa é competir! O que importa é competir! Bom, na Libertadores, o Palmeiras foi até o final e lá acabou sendo eliminado, derrotado pelo Flamengo, que foi o grande campeão da Liberta. Algum comentário específico, Everton, sobre isso? Não, simplesmente não. Bom, se olharmos para a temporada que foi colocado no ano passado de dinheiro, juntar com o que foi colocado esse ano de dinheiro, aí eu posso dizer que houve um certo fracasso, embora o Edu vá brigar comigo e dizer que não. É porque a gente sempre escuta, só um ganha, sim, mas tudo que disputou, mas não há biscoitar um. Então, de certa forma, se olharmos o que foi colocado de dinheiro na montagem do time, há um certo fracasso diante dos 5 títulos que foram disputados e nenhum vencido. Mas confesso que campeão Flamengo do Brasileiro, normalíssimo. Libertadores com o Flamengo, normal. Mundial ter sido eliminado pelo Chelsea, normal. Agora, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, Renata, não há biscoitar nenhum dos dois.
e sair pro Corinthians. Isso que tá pesando, Isso Everton. aqui pesa na temporada, né? A vergonha tá aí, né? A Marco Aurélio Cunha, o Campeonato Brasileiro foi uma disputa bem intensa. Em algum momento, o Palmeiras jogou um futebol vistoso, elogiável e acabou sendo segundo lugar, vice-campeão. E o resumo da história é que os dois algozes do Palmeiras no ano de 2025 foram Corinthians e Flamengo. Renata, o Palmeiras fez uma temporada boa. Obviamente, se espera muito mais de quem tem recurso, quem tem um treinador que está há 5 anos, quem tem todo esse domínio do futebol paulista e brasileiro, e não aconteceu. Eu acho que não há o que reclamar sob o ponto de vista financeiro. Investiu muito, mas arrecadou muito também. Que o título ficou com o Flamengo. Não, ficou com o Flamengo com todo o mérito, né, Renata? Todo o mérito, até porque o Palmeiras, aí nós estamos analisando o desempenho do Palmeiras nessa temporada. Os principais jogos o Palmeiras perdeu. O São Paulo viveu uma época dessa daí que chegava no final, perdia, foi chamado de pipoqueiro. Então podemos falar que o Palmeiras pipocou esse ano. Eita. Mas chegou? Mas pelo menos chegou. O que adianta chegar e não ganhar? Então fica lá, então nem compete assim, igual no seu nós time. estamos falando do Palmeiras. É lógico, se a gente for colocar um parâmetro Palmeiras e os, imagine quem ficou em terceiro, quarto, então tem que fechar a porta dos clubes. Eles no vestiário, hein? A questão é, o Palmeiras, quando ele teve a oportunidade, não conseguiu. O Abel não teve repertório em momentos decisivos. É isso aí, Cici. O Abel, a grandeza dele, todos nós falamos aqui, a gente não se cansa de falar. Mas o repertório dele em jogos decisivos, tá aí, soma disso. Aí. Não tem um plano B, bola aérea, aquele negócio de zagueiro e para área. Você Então, assim, perder para um Chelsea no Mundial de Clubes, perder uma final de Corinthians. Libertadores pro É normal. Flamengo, até mesmo o Corinthians. Perder pro Corinthians. Isso aí, você não ter um repertório, isso é demérito. Não, a questão é, lógico, se você não tem um repertório... Você é demérito. não, então o outro time, então você tá jogando contra ninguém. Se você tem as peças que tem o Palmeiras, você E o deveria Flamengo ter um não tem plano peças, B. o Chelsea? O que o Palmeiras fez contra a LDU? Eu só questiono, é o Paulista e a Copa do Brasil perder para um time inferior que é o Palmeiras, que é o Corinthians. Mas e passear no Mundial? Vocês estavam empolgados, vocês foram lá pegar o Brasil. Passear? Pra você passear, quarta de final, perder pro campeão. Não é? O poderio do Chelsea. Chelsea. Se é pra ganhar do Chelsea, chama o Corinthians. Pelo amor de Deus. A questão é a seguinte, o ano do Palmeiras, em termos de título, foi um fracasso, pipocou. Sgarbi, o que você quer complementar? Não, primeiro que o Edu falou que o Palmeiras é campeão mundial, já mexeu aqui com a nossa mente aqui, né? O cara é muito louco. Bagunçou toda a nossa programação. O cara nem vou te falar, Palmeiras, que é eu entendo o Palmeiras. torcedor, principalmente ficar incomodado porque não venceu, por conta do investimento e tudo, e tá com razão, né? O torcedor se incomoda com razão. Só que eu acho muito difícil olhar pra isso que estamos vendo aqui, todos esses dados, números, enfim, no modo geral, cara, aqui, ó, e falar que o ano do Palmeiras é um fracasso. Eu não consigo falar isso. Não, Ronaldo, Lógico contra o Chelsea, foi um 2-1, gol no último lance, praticamente, que a bola passa em cima do Everton ali. Não sei se você... Foi aquele gol, cara. Passou? Gol. Contra o Flamengo, foi 1-0 ali também, que... Pô, não foi aquele jogo maravilhoso, o Palmeiras jogou nada. O que eu entendo muito e concordo com o torcedor de questionar com razão é porque no momento importante da temporada, a Rê falou, foi perfeita aqui. Tomou o Palmeiras jogou muita bola. Casa, Teve um momento que o Palmeiras emendou 20 gols em 5 jogos, cara, no Brasileiro. Foi contra a Fortaleza, contra a Inter, contra todo mundo, Porque a gente praticamente. só falava da dupla Vitor Roque e Flávio Lopes, que eles estavam arrebentando. Mas o time do Palmeiras, com o dinheiro que tem, a Leila, tudo que montou, que o Abel trouxe, foi montado pra quê? Pra ganhar título. Então como que você vai falar que não foi fracasso? Eu entendo, só que aí, ó... Diferentemente de São Paulo, os outros times que não foi montado pra ganhar título. O elenco do Flamengo também foi montado pra ser campeão. São as duas grandes forças. O do Chelsea foi montado pra ser campeão também. Foi campeão do Mundial, isso é do PSG e jogando muita bola contra o PSG. E o PSG era apontado pela maioria como favorito. Ó, o que realmente, concordo com o Edu, o que pesa mesmo na temporada do Palmeiras, que a torcida ficou doida, foi a eliminação pro Corinthians do Paulista, que perdeu o título. E na Copa do Brasil, tem que lembrar também, com 15 minutos de jogo, o senhor Aníbal Moreno, que eu falei aqui um dia depois, que na minha opinião, o cara que faz aquilo numa decisão, não tem controle pra estar no Palmeiras, na minha opinião, meu ponto de vista. Foi depois ele fez de novo, né? Ele foi... Que o grande oponente do Palmeiras em 2024 foi o Botafogo, sim, que ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. E em 2025 apareceu um Flamengo ultra forte, mordido com o Botafogo, que é um rival tradicional, e uma equipe que com o Felipe Luiz já estava muito mais ambientada, muito mais confiante, fortalecida. Quando você traz jogadores como principalmente o Jorginho ali no meio-campo, um cara que tem também currículo, assim como o Abel Ferreira. Chico, o Abel, ele é um fenômeno. Ah, mas 2025 ficou sem títulos. Mas olha o que esse cara fez em várias temporadas. Temporada péssima
na Inglaterra. Muito bem, galera. Temos aqui agora o mercado da bola do Flamengo com o programa da ESPN Brasil. Fala a fonte. Link na descrição como créditos, canal ESPN Brasil. Deixa o like aí, pessoal, se ainda não deixou. Vamos lá pro Pessoal, nos 1.200, tá? Estão perguntando muito também aqui, ó, o Rocha mandou. Vitão não, ele é Flamengo. Mas Sousa do Racing, sim. Tá uma tara por esse Sousa do Racing, né? Pelo volante. Depois que ele jogou muito, a galera... Era o Aníbal Moreno de alguns anos atrás. Aí chega aqui, o cara não joga nada, bagre, bagrudo, não sei o quê. O que me disseram do Sousa é que... Não, o Sousa, a última informação que eu tive é que o nome foi colocado no Flamengo e o Flamengo inicialmente não se mostrou muito interessado. O Flamengo não se mostrou interessado? Não. É isso, Bruno? É isso, o nome foi colocado no Flamengo, eu não sei se também foi colocado em outros clubes do Brasil, Palmeiras, etc, mas no Flamengo o nome bateu e por enquanto, enfim, até porque é uma indefinição ainda em relação a Boto, indefinição em relação a Felipe Luiz, inclusive falaremos sobre isso ao longo da live, mas como tem muita coisa para ser decidida no Flamengo, eu não vou cravar que o Sousa nunca será reforço do Flamengo, que o Sousa não vai para o Flamengo, mas hoje é um nome que não agradou tanto assim. Cara, a galera tá doida aqui, ó, o Botafogo, Baiano Botafogo, pra falar do Remo. Ele falou, Gabigol no Remo. Pô, com o Marcos Braz, hein? Faria sentido. Sim, não. Mas aí, qual é o salário? Não, mas... mas ia ser louco, hein? Já imaginou o Gabigol jogando no Remo? Ia ser legal. Nossa. E aí era o Chico da Costa, né, que o Remo tava tentando aí. Flamengo, então, porque estão perguntando muito aqui de Marcos Leonardo e de outras questões todas envolvendo, então, o rubro-negro, enquanto ainda não chegou a 1.200 para a gente falar do Palmeiras. Então, vamos lá. Informação do Flamengo. Para chegar a gente, precisa definir a situação do Felipe Luiz. É isso, Bruno? É isso. Essa semana, evidentemente, é expectável mais uma conversa, mais uma reunião, confirmando tudo aquilo que a gente tem falado. Enquanto o BAP vendia para Deus e o mundo que era uma questão de só falta assinar, que está tudo muito bem encaminhado, a gente percebe dia após dia que a negociação não está bem encaminhada assim. A relação é boa, há o desejo do Felipe de continuar, há o desejo do Flamengo da continuação do Felipe Luiz, mas tem muita coisa para acertar, especialmente valores. E não custa lembrar aqui uma informação que eu dei ainda antes de o Flamengo garantir o título do Brasileirão e da Libertadores. Antes de acontecer tudo isso, o Boto chegou a encaminhar tudo em Portugal, uma reunião com o Jorge Mendes, empresário do Felipe Luiz, na parada por conta da data FIFA. Ali eles alinharam a renovação de contrato do Felipe Luiz, base salarial, tempo de contrato, 2 anos de contrato. O Boto voltou para o Brasil, entregou essa pasta, a gente chama pasta aqui, não é uma pasta literal, é pasta da negociação, para o BAP. O BAP deu um freio de mão, o BAP travou a negociação, quis, enfim, refazer aquele negócio, porque naquele momento, e eu consigo entender também um pouco a visão do BAP, o Felipe Luiz não era campeão brasileiro, o Felipe Luiz não era campeão da Libertadores, o receio do BAP era renovar o contrato do Felipe ali e depois, eventualmente, perder os 2 títulos e ser criticado por conta disso. E o Felipe percebeu... galera, essa notícia aí é verídica, tá? Isso daí eu já sabia já. Realmente aconteceu. Isso. Eu não vou dizer que o Felipe ficou chateado, mas houve ali um incômodo quando o Felipe viu que o negócio foi freado pelo BAP. E agora o BAP tenta reajustar tudo e o Felipe está valorizado. O Felipe antes era um valor, não era campeão brasileiro, não era campeão da Libertadores. Hoje o Felipe é campeão da Libertadores e campeão do Brasileirão. E por isso o valor aumenta, os valores aumentam, então falta sentar para negociar, para ajustar não só os valores de contrato, mas também a multa rescisória. Porque o Jorge Mendes, empresário do Felipe Luiz, o português, enfim, super influente no quer uma multa rescisória não tão alta para que no futuro próximo ele consiga tirar o Felipe Luiz do Brasil, do Flamengo, sem grandes problemas. Acho que essa é a grande expressão. Então, vai acontecer nessa semana, até antes do Natal, é expectável essa conversa para tentar reajustar e ir ao encontro daquilo que os dois querem para renovação de contrato. E a informação extra, eu sei que o Felipe depois tem também ali alguns pontos importantes, é bem verdade que o Flamengo sim já avalia alguns nomes no mercado, tem ali algumas, não vou dizer negociações acontecendo, mas algumas abordagens feitas, mas o que eu ouvi hoje pela manhã é que nada vai ser concretizado, nada vai ser assinado, anunciado em relação a reforços, enquanto a definição do Felipe Luiz não existir, seja para ficar ou seja para sair.
Então, sim, os nomes continuam surgindo, porque o Flamengo também tem um planejamento, os nomes estão lá na lista de reforços do Flamengo, mas a canetada, a negociação concretizada só vai acontecer depois de resolvida a situação do Felipe Luiz. E o Bruno Andrade tem contado dessa história do Felipe Luiz, ó. Muito tempo. Desde antes da final da Libertadores. Faz tempo, viu, Felipe? E outra coisa, muita gente dizendo que agora que o Jorge Mendes entrou na parada, que o negócio complicou. Meus amigos, o Jorge Mendes é empresário do Felipe Luiz desde fevereiro desse ano. Ou seja, ele é muito participativo nessa negociação. E eu avisei também aqui, o Jorge Mendes, ele pegou para ele o Felipe Luiz. O Jorge Mendes tem vários treinadores, vários jogadores pelo mundo, alguns grandes, outros médios, outros pequenos. E boa parte desses personagens, o Jorge Mendes coloca os seus auxiliares, enfim, os seus sócios, pessoas abaixo dele. No caso do Felipe, ele bateu no peito e assumiu que o Felipe Luiz, a renovação dele e eventualmente uma negociação no futuro passa por ele. Então é uma situação muito próxima ao Jorge Mendes, que assumiu a carreira do Felipe em fevereiro e, como eu falei mais cedo aqui, ele participou dessa reunião em Portugal que praticamente selou a renovação do Felipe, que só não foi selada porque o BAP achou por bem segurar um pouco mais. Pessoal, tem que dar o like aí pra gente entrar no Palmeiras, hein? Senão... Palmeiras tem que... O Andrade falou de o Flamengo estar de olho em alguns reforços no mercado. E até complementando o que ele disse, o Flamengo não vai se movimentar até definir a situação do Felipe Luiz. Mas tem 2 jogadores que o Flamengo retomou interesse, pelo menos um deles. Tati Castellanos, atacante da Lazio, que o Flamengo tentou no meio do ano, foi em janeiro ou meio do ano. O Flamengo retomou o interesse e reabriu as conversas. É um jogador que a Lazio está disposta a fazer negócio. Ele tem essa questão que precisa fazer dinheiro a Lazio, que eu apurei pelo menos, e o Flamengo tem interesse nele. É um jogador que já foi tentado pelo Flamengo, mas não rolou porque era muito caro. Agora, pode acontecer em janeiro, mas prioridade é resolver a questão do Felipe Luiz. O Tati Castellanos. Toda hora Tati também, Castellanos. Esse aí toda hora parece. O nome dele é Valentim Castellanos. Só que aí tem lá nos países de língua espanhola da América do Sul, eles têm uma cultura de abreviar os nomes, como se fosse um apelidinho. Então, Tati de Valentim. Valentim virou Tati. E outro que o Flamengo está de olho e fez uma abordagem inicial é o zagueiro Jair Cunha. Ex-Santos, ex-Botafogo, pelo Nottingham Forest. Bom, hein? E aí cabe complementar que eu vi agora há pouco, o Botafogo, que ele foi negociado pelo Botafogo ao Nottingham Forest, também está de olho numa possível volta do Jair Cunha. Porque o Jair Cunha não está sendo aproveitado no Nottingham Forest, fez apenas 2 partidas e pode ser negociado em janeiro. Então o Flamengo fez uma abordagem inicial, o Botafogo pensa numa volta, mas isso ainda vai ser definido nas próximas semanas. O Mascarado mandou aqui, Hernan. Estamos aqui no Rio de Janeiro, curtindo a ressaca dos títulos e curtindo a praia. Muito bem, nação. Peço desculpas, perdão aí pelo áudio, cara. Sei que o som não é aquele som bom que a gente costuma ter aqui no nosso canal, porém, já expliquei no começo do vídeo, estamos de férias e resolvi trazer esse vídeo aqui improvisado, galera. Microfone é um problema em notebook, cara. A qualidade cai muito, não é a mesma coisa. Não sei o motivo, tá? Porém, já tentei usar o melhor microfone possível aqui no notebook e o som fica desse jeito que vocês estão ouvindo. Tá, então, Tati Castellanos na beira do Mengão mais uma vez, né? O Flamengo já teve interesse nesse jogador. Tem também o Jair Cunha, zagueiro. O Flamengo tá de olho nesse zagueiro. O Flamengo vai contratar um atacante, né? Para ser reserva do Pedro, à altura, um cara top. E também um bom zagueiro, galera. E depois virão mais. O que está travando o mercado da bola do Flamengo neste momento é somente porque ainda não bateram o martelo na renovação de contrato de Felipe Luiz, tá? Como foi explicado aqui no vídeo, pelo Felipe Luiz já estava tudo certo, cara, lá atrás, bem lá atrás, na Copa do Mundo de Clubes, depois um pouquinho também, depois que passou, né? Só que o BAP resolveu travar as negociações porque ele tinha receio de que se o Flamengo não ganhasse nada, Libertadores e Campeonato Brasileiro, e que se ele renovasse antes
o contrato, ele fosse muito criticado pela torcida. Aí, por esse receio, o BAP segurou e agora tem que pagar o que o cara tá pedindo, porque o cara ganhou Libertadores Brasileiro, 5, 6, 7 taças nessa temporada. Cara, falando de taça, são 7, contando a Taça Guanabara e as taças que ele ganhou também lá no Mundial de Clubes, né? 7 taças, galera. E agora tem que pagar o que o cara tá pedindo, porque se não pagar, a torcida vai se revoltar, cara. Quem é melhor que o Felipe Luiz hoje no mercado brasileiro? Fala pra mim. Quem que o Flamengo vai trazer para ganhar menos que o Felipe Luiz está pedindo? Por exemplo, o Tite. Quanto que o Tite ganha, cara? É muita grana. Quanto que o Sampaoli Fracotti ganha, que é péssimo treinador? É muita grana. Quanto o Dorival Júnior ganha? 2 milhões por mês. Cara, tem muito treinador ganhando 2 milhões, 1,5 milhão. Caras fracos. Quanto que o Tite vai ganhar lá no Cruzeiro? Eu acho que passa de 2. Eu não sei o valor, mas eu tenho certeza que passa de 2. Tite e comissão técnica. Então, cara, tem que segurar o Felipe Luiz, tem que pagar o que ele está pedindo e contratar os jogadores que ele está pedindo também, né? Para reforçar o elenco e para no ano que vem a gente poder ganhar tudo de novo, galera. Ganhar a porra toda de novo. É isso aí. Quero saber a sua opinião, comente aqui. O melhor treinador para o Flamengo é quem, na sua opinião? Para mim, é o Felipe Luiz. E eu acho que ele vai renovar. E eu acho que vão anunciar no dia 25, presente de Natal, hein, cara? O melhor reforço para o Flamengo neste momento é a permanência de Felipe Luiz. Presentão de Natal, hein? Tamo junto. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Valeu, galera. Fui!